O São Paulo Futebol Clube ele não parou ainda ali na busca de reforços para conseguir melhorar o seu time agora para 2026. Um time que já deu bastante o que falar, que era uma terra arrasada, um time que não teria esperança até o time ganhar do Flamengo e reacender a esperança de um futuro melhor para o São Paulo Futebol Clube. E é no afã de melhorar que Cauli, ficando livre do Bahia, cujo São Paulo já fez ali uma tratativa com o Bahia, agora eu tenho uma atualização para falar sobre o jogador que é um meio-campista que interessa para o São Paulo Futebol Clube. Além do Cauli, tem jogador que chega no São Paulo agora e o São Paulo já dá sinais, entrega sinais de que ele vai ser muito utilizado e vai ser um cara que vai brigar pela titularidade no time do Tricolor Paulista. Fora isso, o São Paulo tem um retorno absolutamente inesperado para agora. Agora acaba de retornar um jogador pro São Paulo que ninguém se conforma, ninguém nem acredita no que tá vendo, mas voltou. Proposta na mesa do São Paulo de muitos milhões de reais pelo Marcos Antônio, e eu quero atualizar isso e também todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Tem muita coisa para falar, separei tudo aqui para nós ficarmos super bem informados na manhã desta sexta-feira, onde nós teremos aí uma véspera do jogo do São Paulo contra o Santos, no Paulistão, que o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito. Então vamos falar de tudo, chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo, uma moralzaça no vídeo aí e venha comigo, faça parte desse time que só cresce e eu faço muita questão de ter você por aqui de verdade mesmo, beleza? Depois que o São Paulo ganhou do time do Flamengo, reacendeu a chama da esperança no tricolor paulista, né? E o técnico Hernan Crespo mudou o discurso, coincidentemente depois que o Rafinha chegou no time do São Paulo. O Rafinha chegou falando que não tinha nenhuma terra arrasada, ganhava títulos, ganhou o título no São Paulo mesmo com os salários atrasados e que o São Paulo não podia, contra o elenco, o técnico, usar isso como desculpa para não jogar o futebol. O técnico Hernan Crespo, bastante questionado nos últimos dias, ele se viu numa situação ali bastante complicada, numa sinuca de bico, porque ele era o cara que não gostava de falar de diretoria, não gostava de falar de departamento médico, não gostava de falar de contratações. Ele falava, dê ao departamento médico essa pergunta, pergunte ao presidente sobre contratações, eu falo do campo. E depois que o Crespo começou a perder os seus jogos, ele parou de falar do campo e só foi falar de problemas no São Paulo enquanto instituição. Departamento médico, falta de reforços, contratações e a diretoria do São Paulo que estava toda modificada, os caras como Casares, Belmonte não estavam mais lá. Então ficou muito mal. Aí o São Paulo ganha do Flamengo em campo e isso deu super certo para poder retomar a confiança do torcedor, principalmente do elenco do São Paulo e agora talvez com boa sorte do técnico Hernan Crespo também. O Crespo colocou um time bastante retrancado contra o Flamengo e deu super certo. E agora ele vai pegar o Santos, que talvez tem muito menos qualidade que o Flamengo, mas talvez não tenha a mesma proposta de jogo que pode complicar pro São Paulo, mas o São Paulo ele meio que tem obrigação de ganhar, é no Morumbi e vendeu 30 mil ingressos já, tá? Então quando eu falo já vendeu 30 mil, hoje é sexta-feira, é porque o São Paulo terá Morumbis lotado. Teremos ali um jogo que vai ser caldeirão com a torcida do São Paulo empurrando o time para não cair no Paulista e se ganhar os 3 jogos, que é muito possível de Santos, também do Primavera e da Ponte Preta, o São Paulo pode beliscar uma vaguinha para as finais ali do Paulista, onde o São Paulo teria o mata-mata para tentar fazer a sua história ali ficar muito bacana, não fica não? Olha só, o retorno mais inesperado que poderia acontecer acaba de acontecer. O Alisson voltou com o rabinho entre as pernas. É muito complicado de ver a situação do Alisson hoje, não querendo tripudiar em cima do jogador, nem tampouco fazer assim descaso dele, mas é uma situação bastante ridícula, né? Se você imagina o seguinte, hoje nós estamos simplificando muitas coisas, como por exemplo, tratar um cara igual o Luciano como ídolo, é uma carência tremenda. O Nestor foi tratado como ídolo, era uma carência tremenda. Mas aí não dá pra culpar também todo mundo. Agora, quando você pensa, um clássico São Paulo e Palmeiras, São Paulo tinha Caleri e Lucas Moura no banco de reservas. A gente fica buscando ali subterfúgios de conversas para justificar isso. Mas a verdade é que num time de futebol igual São Paulo versus um Palmeiras, é um clássico, você não pode pegar seus melhores jogadores e colocar no banco porque eles ficaram desgastados contra a Portuguesa. Isso é uma falta de lógica. É o único esporte do mundo que esse tipo de coisa acontece. Você vai já desanimado, já vai justificando uma derrota que nem aconteceu e agora tem esse lance dos
jogadores que vão poupados pro rival. Agora nós temos um caso do Alisson que ele foi pro rival, ele quis ir para o rival e ele chegou no rival, foi até o CT lá, né? O São Paulo permitiu, tava tudo negociado. Ele chegou no CT, bateu lá, o Corinthians não quis pagar, ele voltou pro São Paulo e se reapresentou para treinar. Eu me lembro que o Luiz Figo, lá do Barcelona, português, que tava no Barcelona, ele saiu, pulou o muro e foi pro Real Madrid. Os torcedores, tinha muitos vídeos dos caras queimando a camiseta do cara. Teve vários jogadores que eles pegam, se eles saem de um time e vão pro outro, é uma comoção, sabe? É um estado que você fala, nossa, olha, é tão grave, assim, é muito absurdo você ver um jogador ir para um time rival e ele chega lá, os torcedores que perderam o jogador, eles ficam assim, alucinados. E aqui aconteceu o contrário. O Alisson quis ir para o Corinthians, poucos se importaram com isso, né? Lá no Corinthians não era uma unanimidade, poucos queriam, talvez só o Dorival. E aqui no São Paulo, o Alisson tá indo embora. Pô, vai lá, quer ajuda com o Uber aí pra levar pro... Não tem aeroporto, pra levar lá pra Itaquera? Era mais ou menos isso. O Alisson, então, ele bate lá e volta, depois de ter todo o caso ali explícito, todo o caso falado, narrado, o passo a passo, quanto pedimos, quanto o Corinthians queria pagar, que era nada, quanto que o Corinthians pagou, falou que não tinha grana. E aí o negócio micou. E agora nós estamos vendo o Alisson reapresentado, os jogadores recebendo o Alisson aqui no São Paulo. Imagine o clima para um cara desse aí jogar. Já não vinha bem, já não deixou saudade para ninguém, agora ele voltou. O São Paulo tem que negociar esse cara urgentemente, pro bem do São Paulo, pro bem do Alisson. Não é saudável ele ficar no São Paulo agora, é um absurdo. Não tem cabimento. Se um dia o Bobadilha sai para entrar o Alisson, você perde a confiança com o Bobadilha vai querer ir embora e com razão. E olha que eu tô falando do Bobadilha, não tô nem falando do Marcos Antônio, do Danielzinho, os caras que de fato jogam pra caramba. Então olhar pro Alisson hoje no São Paulo é você olhar uma cebola numa salada de fruta. Você fala, o que tá fazendo aqui essa cebola na salada de fruta? Não tem lógica. O São Paulo não pode permitir que o Alisson fique lá. O São Paulo tem que encontrar uma forma, um time, muitos devem querer o Alisson ali. Quem não acompanha tão bem o São Paulo como nós, deve ter o último flash de memória do Alisson 2024, onde ele estava muito bem antes de fraturar o pé, né? Jogou 23, achei que ele foi bem naquela Copa do Brasil, mas em 24, que o Pablo Maia machucou, o Alisson pra mim foi até melhor do que em 23, que ele virou o primeiro volante e tal. Quando ele quebra o pé, nunca mais voltou realmente. Então esse Alisson aí, que pode estar na memória de outros clubes, ele tem que ser negociado imediatamente. São Paulo tem que mandar esse cara embora agora. Não tem cabimento ficar com ele aqui agora, ficou bizarro o negócio. E digo mais, o Danielzinho, ele foi uma contratação extraordinária, hein? O Danielzinho, ele chega no São Paulo como um cara que parece que estava lá há muito tempo. Ele parecia o Raí voltando em 98, o Luiz Fabiano voltando não sei que ano, mas o Luiz Fabiano voltando. O Kaká chegando aí esses dias que ele veio, ficou um pouquinho e já aposentou. Não tinha um cara desambientado. O Danielzinho chegou como se ele fosse o Hernanes, voltando em 2017. Você viu o Hernanes? O Hernanes ele não era um reforço, ele era um cara da casa, né? Era o nosso Hernanes, era o nosso Raí, era o nosso jogador voltando, nosso Luiz Fabiano. Aí chegou o Danielzinho, ele parecia isso. Ele parecia o nosso ídolo voltando. Ele chegou no São Paulo, ele não sentiu ambiente, companheiros, técnico, torcida, Morumbi. Não tinha diferença para um cara que estava no São Paulo há 5 anos. Começa a jogar mais do que os outros. E o Danielzinho, com todo respeito à pessoa, que hoje eu amo o Danielzinho hoje, mas com todo respeito à carreira dele, ele não mostrou nada em 30 anos de vida, né? Ele mostrou no Mirassol um pouquinho, um ano, e veio pro São Paulo. Então ele poderia ser ruim no São Paulo, mas ele chegou chegou uma coroado como um grande jogador, dá assistência contra o Corinthians pro Tapia, faz um gol contra o Flamengo. Então se o Luciano é um cara decisivo, porque fez gol no Flamengo, faz gol em Corinthians, que eu concordo que seja, hoje você olha pro Danielzinho e tem que concordar que ele é um cara decisivo. Fazer a assistência contra o Corinthians e fazer um gol de virada contra o Flamengo já o coloca num patamar diferenciado, não coloca? Então que baita contratação do São Paulo com o Danielzinho. E tô falando do Danielzinho porque nós estamos discutindo o Alan do Flamengo, estamos discutindo volta de um Casemiro da vida, estamos discutindo possivelmente aí uma venda de um Marcos Antônio, que é o próximo assunto. Então chegar o Danielzinho, ele vai ajudando, equilibrando esses outros pontos que são do dia a dia, do cotidiano do São Paulo Futebol Clube. Danielzinho, que maravilha, que coisa magistral. Eu detesto a diretoria do São Paulo anterior, do Júlio Casares, e sempre teci muitas críticas ali, duríssimas. Agora, quando faz uma coisa igual essa do Danielzinho aí tem que elogiar também, né? Então,
Parabéns aí ao Danielzinho, monstro sagrado, tô amando ver. E o Marcos Antônio recebe uma proposta do Flamengo na casa de 62 milhões de reais. São 62 milhões de reais. O presidente de São Paulo, Harry Macis, prontamente recusou a proposta e falou: não quero, obrigado. O Rui Costa, em conversa com o departamento de futebol do Flamengo, de onde veio a proposta, ele fala: ó, o Marcos Antônio não pode sair por esse valor porque ele está avaliado em cento e pouco lá na Europa. Então, nós temos um jogador que vale cento e pouco. Vai vender por 60? É outra conversa. Não vai. Vai vender por 80? É outra conversa. Vai vender por 300? É outra conversa. Avaliado em 150 mais ou menos. E o São Paulo fez isso. Ele devolve pro Flamengo uma contraproposta e fala: ó, não é nem uma contraproposta, mas é tipo assim, é uma resposta. Eu vendo se vier aqui a proposta de 25 milhões de euros, o que totaliza aproximadamente ali 156 milhões de reais. O São Paulo, ele bate no peito e fala: esse jogador eu preciso. É, por um lado, maravilhoso, né? Segura o nosso melhor jogador e tal, muito bacana. Agora, o Flamengo, ele também não tá sendo tão esperto não, hein? O Flamengo, que tem um poder financeiro hoje muito grande, realmente, ele tá com caras igual o Cebolinha, que agora tá tentando voltar a jogar, principalmente com o Bruno Henrique ausente, a Arrascaeta, então o Cebolinha até pinta por ali, até joga. Agora tem um cara igual o Michael, um cara igual o Luiz Araújo, que os caras estão sem ambiente no Flamengo. O Luiz Araújo, ele perde a posição pra um cara igual o Plata. E com todo respeito ao Plata, pra mim não joga nem a metade do que joga o Luiz Araújo. O Plata, ele é agudo, né? Parece que corre demais, é intenso, mas no fim da jogada, o Luiz Araújo é muito mais efetivo do que o Plata. Então, se o Flamengo vem com o Luiz Araújo, como propus ontem, quer o Luiz Araújo mais X valor, aí seria uma outra conversa, né? O São Paulo, ele precisa se reforçar e não pode gastar. Então, tanto dinheiro falta hoje no cofre de São Paulo, como também jogador para o técnico Hernan Crespo ali no departamento de futebol. Eu acredito ainda que o Flamengo vai vir com uma proposta não só financeira, se ele vier com 25 milhões de euros, também acho que tem que vender. Ah, vende por 150 milhões, pega esse dinheiro, amortiza as dívidas, deve pegar o Alan emprestado ainda, tem Casemiro dando sopa no mercado, tem aí o Danielzinho voando no São Paulo, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Ferreira, Negruti, Hugo Leonardo, tem muito jogador do São Paulo que pode fazer o que o Marcos Antônio tem feito, talvez não com a mesma qualidade, mas estamos falando em 155 milhões no bolso do São Paulo, né? Numa dívida de 900 milhões, você põe 155 do nada, você tem uma amortização ali muito gigantesca e eu acho que ficaria top sim, mas acho que o São Paulo, se eu sou o Rui Costa, já fala comigo aí, ó, vamos falar sobre esse Luiz Araújo aí, em mais uns 62 milhões, aí eu troco ideia. Porque aí o São Paulo paga Lazio, fica com 20 milhões praticamente, e ainda pega o Luiz Araújo, aí eu faria. Até porque o Marcos Antônio, né, maravilhoso, abençoado, não é também o Seedorf, né, não é o... Não é o Fernando Redondo, ele é um jogador excelente, mas nem tanto assim pra custar uma coisa que Luiz Araújo e mais 60 milhões, não. Sim, vamos tentar, por que não, São Paulo? Tem que tentar nesse caso. O São Paulo, inclusive, ele tá agora... Surgiu de volta aí na pauta o Pedro Ferreira, né, que o São Paulo posta muitas fotos dele nas suas redes sociais. O Pedro Ferreira é um meia brilhante da equipe de base e ele é um meia que deu assistência contra a Portuguesa, contra o Ibrachina. Ele tem jogado nas duas bases, nas duas categorias, tanto na Sub-20 como agora no profissional. Ele sai agora do Sub-20, não é mais cara da base, ele está integrado ao time do técnico Hernan Crespo de forma definitiva. Não tem mais o Matheus Ferreira, Pedro Ferreira na equipe de base, não existe mais. Agora ele é do time principal. E tem muita gente cravando que ele já vai começar a jogar muitos e muitos minutos no São Paulo, e o que é correto. Ele pode ser um reserva do Lucas Moura, Luciano, esse modo que o Crespo tem feito, e quando o São Paulo for entrar com o time misto ou reserva, o Pedro Ferreira já ser o titular desse time poupado. Então sim, é uma coisa muito linda de ver, e é um jogador que tem demonstrado muita qualidade. O que chama atenção é o quanto o São Paulo divulga o jogador, o quanto o São Paulo bate no peito com orgulho, joga o cara na rede social e fala: tá aqui, ó, o meia tá aqui. E isso eu acho que é valorizar o jogador. Isso eu acho que é correto, é você dar valor a quem de fato merece valor. Hoje o São Paulo tem negociado ali com o Cauli, né, o jogador do Bahia. O Cauli, eu tava anotando, vendo aqui os lances do Cauli, ele tem 30 anos, tá? O Cauli, ele chegou, ele passou ali perrengue nesse último jogo do Bahia, o Bahia até ganha o jogo, mas o Cauli pediu pra ser afastado, pediu pra ser negociado, falou: não quero jogar mais pelo Bahia. O Cauli veio do futebol búlgaro para o Bahia e o grande
problema do Cauli é um problema recorrente quando o Rogério Ceni é técnico. Não estou aqui criticando o Ceni e nem elogiando o Cauli, não é isso. Mas o Rogério Ceni é muito comum jogadores não gostarem de jogar com ele. Realmente a maioria detesta, porque o Rogério Ceni ele não guarda a posição do jogador. Ele pega o Tassiano, que é meia, ele coloca de centroavante. Ele pega lá o Luciano Juba, que é meia esquerda, ele coloca de lateral esquerdo. Então o meia vira centroavante, o outro meia vira lateral esquerdo. Ele pega um cara igual o Bielzinho, coloca de volante, o Biel. Ele pega um cara igual o Cauli, ele inventa um monte de posição. Ele põe volante de zagueiro, ele põe lateral de zagueiro. Ele colocou no São Paulo Rafinha de zagueiro, Léo Pelé de zagueiro. Ele fez um monte de salada. Ele colocou Michel Araújo lateral esquerdo. Ele colocou Igor Gomes lateral direito. Ele faz o que ele tiver que fazer. Ele não tá nem aí pro jogador o quanto importa a opinião, não importa em nada. Então um cara igual o Cauli, que já é rodado, já tem 30 anos, não é um Zé qualquer que tem por aí, de 18 anos, fosse um cara de 18 anos, 19, tá começando, vai fazer o que o Rogério Ceni mandar e vai mesmo. Agora, a verdade mesmo é que um cara igual o Cauli, um cara igual, né, quem mais? O Patrick, tem um monte de jogador que os caras, eles não precisam do Rogério Ceni pra nada. Então eles pegam, batem o pé e falam, não, com esse técnico aí não tem como, ele quer que eu seja lateral, eu sou meia, pesado, quer que eu jogue lateral? O Luciano Juba era um meia, mas não era pesado, mas era lento. O Patrick era um volante pesado que virou lateral e era lento. Então o Rogério, ele faz a bel prazer, ele faz o que ele quiser, se criticarem ele chega e joga pro jogador mesmo. Não, aqui nós tentamos, aqui não deu, erros individuais. Ele fala, ali tinha que ter tirado, ali não podia o fair play, ele fala mesmo. E aí um cara igual o Cauli se cansou dele e pediu pra ir embora. O que ele tá pegando aí? O Grupo City agora ele vai ter que se virar nos 30 pra poder colocar o Cauli pra não tomar prejuízo. Se o Bahia ficar com o Cauli pro resto do ano, ele já queria se livrar de alguns salários altos do time do Bahia. Agora o Cauli, ele é um dos salários que é relativamente alto, não é tão alto, mas é relativamente alto, e ele é um jogador que vai ficar encostado. Não tem mais ambiente no Bahia, não tem mais ambiente principalmente com o Rogério Ceni. E agora, nem com a torcida do Bahia. Agora o São Paulo tinha um interesse no Cauli. O São Paulo mandou o Rodrigo Nestor pro Bahia, mandou o Michel Araújo, facilitou a ida do Nestor porque ele emprestou a princípio, e o Bahia tá nem aí pro São Paulo. Não, tá nem aí. Quer o Cauli, vem lá e paga. Foi mais ou menos isso. O seu Nestor eu quero emprestado, me ajuda aí, parcela aí. O seu Michel Araújo, me ajuda aí. Quando foi pro São Paulo trazer o Cauli, não. Sai fora, São Paulo, vem e paga. É tipo esse caráter aí. Aí o São Paulo agora quer o Cauli. E o que tem a nova página é que o Cauli se desentendeu no Bahia e agora o próprio Bahia quer se livrar do Cauli. O São Paulo vem com uma proposta de empréstimo com opção de compra, o que tem sido muito de praxe no São Paulo de acontecer. E o Cauli se aproxima do São Paulo da noite pro dia, no momento em que o jogador mesmo toma a iniciativa e pede pra sair. Top ou não é? Acho que ele vai pro São Paulo. O que você acha? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!